Boa tarde, meus queridos, minhas queridas. Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo de estudo, um compartilhar do que o Senhor Deus tem trazido para as nossas vidas, quer para as nossas vidas, e é uma alegria poder estar dividindo com vocês, aprendendo com vocês um pouco mais da palavra de Deus. Estamos numa série de vídeos. Ainda não começamos oficialmente o culto online, quem sabe no próximo sábado. Eu também estou fora de Diram, eu estou na Grécia mais uma vez, estou numa ilha grega chamada Rhodes, ou Rhodos aqui. Já falei em outras oportunidades a importância da Grécia, né, e da língua grega para a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, né, que praticamente todo esteve escrito, né, em grego. E aqui nessa cidade de Rhodes, o apóstolo Paulo, está relatado ali em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo fez uma escala na segunda ou terceira viagem missionária dele, vindo de uma outra ilha que é aqui perto, Kos, vindo de Kos, parando aqui em Rhodes, e depois seguindo para Patara, alguma coisa assim, salvo engano. Então, a história bíblica registra também a passagem do Paulo, do apóstolo Paulo aqui por essa ilha. E cá estamos, e daqui, neste sábado, hoje é dia 17 de outubro, são 4h30 da tarde aqui na Grécia. No Reino Unido, né, são 2h30, e lá no Brasil são 10h30, salvo engano, são 6 horas de diferença. Não importa a hora que você participar deste vídeo, com a audição, com a visão, que seja abençoado, que a palavra de Deus possa crescer na sua mente e no seu coração. Estávamos falando no vídeo passado, e talvez o retrasado, sobre pecados, pecadores, e é um tema que traz muita dúvida, é um tema muito sensível, né? E nós temos que ter muito cuidado quando abordamos ele. Nós vimos pela palavra de Deus que Deus, ele abomina, ele não gosta, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador, porque quando ele nos dá a vida, a abundância da vida através de Jesus Cristo, quando ele coloca Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, esse plano dele foi para todas as criaturas. Todos somos criados, né, à sua imagem e semelhança, mas para sermos filhos precisamos compreender o que Deus tem feito por nós. Desde o princípio, e principalmente através de Jesus Cristo, né, que foi ele o Redentor das nossas vidas, né, foi ele que nos livrou dos pecados, né, que carregávamos conosco, e com ele iremos estar, porque Jesus Cristo volta para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Isso é uma promessa que tem na palavra de Deus, né? A primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos, e eu sempre alerto isso, independente dos vídeos, é que não adianta nós forçarmos a barra, vamos dizer assim, para uma pessoa que é incrédula, para uma pessoa que não lê a Bíblia ou não acredita na Bíblia, para uma pessoa de outra religião, de uma outra denominação. Nós já passamos por esse tempo, religião, denominação. Não adianta tentarmos impor a força, né, o que nós cremos, né, porque é por fé. Nós obtivemos isso por fé. Com certeza, antes de nos entregarmos a Jesus Cristo, alguma pessoa ou algumas pessoas estiveram intercedendo por nós, orando por nós, para que fosse quebrado nas nossas mentes e nos nossos corações os conceitos antigos, aquilo que a gente acreditava, aquilo que a gente praticava. Então não adianta, não é por força, não é por força, é por amor, né? Quando há oportunidade, Deus nos dá, ele depara uma boa oportunidade sempre para levarmos a sua palavra, o evangelho da redenção, o evangelho da salvação às pessoas. Mas não adianta fazermos por força, porque não vamos atrair. Às vezes até nós afastamos as pessoas próximo de nós, né? Então, é a primeira coisa que eu sempre recomendo aos cristãos, né, aqueles que são da igreja, a outras pessoas que estão começando a caminhar com a palavra de Deus. Ore. Deus nos deu essa bênção que se chama oração, o poder da oração. Deus nos deu a condição, a capacidade de estarmos orando.
em favor de pessoas, em todas as áreas, naturalmente. Mas nesse caso também, quando a pessoa é incrédula, quando a pessoa não acredita na palavra de Deus, não acredita na religião, não acredita na denominação, ore, porque o poder de Deus é suficiente para mudar essa condição da pessoa, como foi na nossa vida, na minha vida principalmente, né? E eu creio que muitos de vocês que estão vendo esse vídeo já passaram por isso e alguns ainda estão passando. E quem sabe seja esta uma oportunidade que Deus nos dá para que haja uma mudança, haja uma transformação na sua vida. Todos são iguais perante a Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Nós às vezes fazemos numa ignorância, numa estupidez, nós fazemos acepção de pessoa, mas Deus não faz. Quando Ele entrega Jesus Cristo à cruz, à morte, é por cada um de nós, eu e vocês. Não importa quem sejamos, quem fomos, né? Importa quem seremos, né? Importa o que ganharemos, como caminharemos. Então essa primeira dica, né, vamos dizer assim, que eu dou àquelas pessoas, e estou dando agora para algum ainda que não tem essa percepção, não é por força. Entende? Quando a pessoa não crê, não adianta, é por fé. Como você obteve por fé, como você obteve pela intercessão, pela oração de outras pessoas, assim você deve fazer também, principalmente porque isso vai agradar a Deus, né? Quando você fizer qualquer ato na sua vida em prol de outras pessoas, você vai estar primeiro agradando a Deus. E isso é o que o alegra, né? Eu tenho absoluta convicção de que isso o alegra, né? A outra coisa muito importante é que nós devemos ter a consciência que nós não podemos falhar. Nós que optamos, nós que mudamos, nós que estamos caminhando com Deus, nós que estamos salvos, né? Nós que temos a eternidade, a vida eterna, como algo, como uma promessa já concluída na nossa vida, nós temos que ter muito cuidado, porque nós somos frágeis por natureza. Nós somos muito limitados e não importa, estou falando, o pastor está falando, o meu verso, quem me conhece mais proximamente sabe disso, o meu verso do dia a dia está ali em Paulo, o próprio apóstolo Paulo que falamos agora, está em Coríntios, né? Fala assim, quem está de pé, cuide para não cair. Então eu me transporto todos os dias dentro desse versículo, porque para cair é muito fácil. Para você chegar às vezes a Jesus Cristo é uma dificuldade muito grande, porque tem barreiras de religião, de cultura, de língua, de país, de credo, uma série de dificuldades. Mas para você cair depois que você obtém a salvação, a redenção através de Jesus Cristo, é muito fácil, pela nossa limitação. Eu costumo dizer, a nossa alma nós não convertemos. E o que é a nossa alma? É a visão, é o cheiro, é o falar, é o ouvir, é o tato, né? São as emoções, né? Aí vem a ira, vem a falta de perdão, vem uma série de coisas juntas que às vezes termina até nos prejudicando fisicamente, como a própria ciência, a própria medicina já detectou isso, né? O excesso de ira, o desejo de vingança, a falta de perdão, isso nos faz muito mal. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso daí, nunca acharmos que somos melhores que as outras pessoas que não andam com Cristo, né? Que não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Muito pelo contrário, nós temos que estar ali próximos, né? Com a mãozinha aqui meia estendida, assim, esperando a oportunidade que Deus dê para trazermos, né, para atrairmos, através do exemplo da Bíblia. Minha Bíblia está aqui do lado esquerdo, aqui. Eu não estou na varanda do hotel, porque eu estou de frente para a rua e há um trânsito muito grande, uma avenida muito movimentada, e pode ter barulho para interferir nessa gravação. Então, a Bíblia, né, a Bíblia é o que é a palavra de Deus, é o que é a vontade de Deus, desde o princípio e até os dias atuais, né? Já falamos tantas vezes, é bom não deixar de repetir. Por que é a palavra de Deus? Porque se estabeleceu desde o princípio como palavra de Deus, né? Nós vimos as três grandes religiões do mundo, principalmente o cristianismo, né, e não o islamismo, né, a parte mesmo árabe, né, o muçulmano, né, são as grandes vertentes, com bilhões de gente espalhadas pelo mundo. O próprio judaísmo também é uma grande religião. Outras nações têm outras religiões, outros credos, etc. Mas as duas grandes vertentes essa é o islamismo, né, que são dos árabes, né, e o cristianismo, que é de Cristo, e engloba muitas religiões, né, muitas denominações pelo mundo. E a palavra de Deus é para o povo do cristianismo, para o povo cristão, porque aqueles que acreditam, aqueles que receberam
aqueles que chegaram, né, pela vontade pessoal de entregar sua vida para Jesus Cristo. Por isso que é o livro mais vendido do mundo. É o que teve mais traduções e continua sendo vendido, porque a população vai aumentando e mais pessoas vão se aproximando do Senhor e Salvador. A Bíblia diz, essa mesma Bíblia diz que só há um caminho para nós irmos a Deus, o Pai, é através de Jesus, o Filho, e o homem, porque aqui ele esteve na terra, né? Esse mesmo apóstolo Paulo que passou aqui por essa ilha de Rhodes, ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos, e isso com a autoridade, né, do sacerdote, né, dos doutores da lei. Paulo era um deles, né, uma pessoa super esclarecida, super estudada, mas eles não acreditavam que Jesus era o Messias, que Deus havia enviado conforme a promessa dos profetas no passado, né, do Velho Testamento. Havia essa promessa, e o povo de Israel, o povo de Deus, ele esperava um homem forte, um guerreiro, um general, para libertar do jugo, né, da servidão ao Império Romano, né, naquela época, né, da vinda de Jesus, era o Império Romano que dominava ali em Jerusalém, na Palestina, né, dos israelenses. Eles não acreditaram, e o próprio apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Deus. E imagina quebrar tudo que ele tinha na mente dele, tudo que ele havia estudado, tudo que ele havia aprendido, tudo que ele cria, né, tudo que ele acreditava, ter quebrado isso daí para poder servir a Jesus Cristo. E ele é enviado não para os judeus, porque os judeus o conheciam, e ainda assim o perseguiram por várias dessas viagens, em várias cidades onde ele ia, para desdizer, ou seja, para desmentir, para lançar dúvida naquilo que ele professava, na palavra de Deus, lhe deu para ele levar para os judeus daquele lugar, e principalmente para aqueles que não eram o povo eleito, eram os gentios, vamos dizer assim, éramos nós, né, que não éramos do povo eleito, dos judeus, né? Nós éramos os gentios, e Deus levanta Paulo para levar a sua palavra, mundo afora, o mundo conhecido da época, né? E em Atos dos Apóstolos, é o 5º livro do Novo Testamento, relata algumas dessas viagens, a quantidade de cidades que ele passa, locais onde foram estabelecidas igrejas, discípulos e evangelistas que são levantados pelo poder de Deus para levar aquelas igrejas. Então Deus é assim, Deus transforma. Então se o pecador ele não consegue acreditar na palavra de Deus, se ele não quer acreditar na palavra de Deus, se ele não tem a fé suficiente, se ele se diz ateu, né? Nós temos que orar por ele, porque essa palavra de Deus, essa salvação, veja o exemplo de Paulo que eu acabei de dar, ela vem de Deus e é para todos. Criaturas somos todos, né? Nascemos criaturas, mas podemos nos tornar filho de Deus. Se você se considerar filho e o outro que não é salvo, né, não teve a redenção, ser considerado criatura, você não está menosprezando, você está apenas citando, dizendo, né, o que está ali na palavra de Deus. Porque os filhos somos nós, que cremos na morte de Jesus, cremos no seu sepultamento, na sua ressurreição ao 3º dia, cremos na salvação que foi destinada para nós. Então nós passamos a ser parte da família de Deus, por isso nos chamamos, né, irmãos, irmãs, né? Nós somos os irmãos e irmãs mais novas de Jesus Cristo, porque cremos por fé, por oração, por intercessão de familiares, de diáconos, de presbíteros, de líderes religiosos, de outras pessoas, às vezes até pessoas que você não conhece. Eu oro aqui nas minhas caminhadas pelo povo desta nação, desta ilha, né? Os que estão aqui no hotel nos atendendo também. Nós abençoamos sempre com o Jesus Bless You, né? Que aqui eles falam inglês também, e alemão para atender os turistas. Então nós temos que abençoar essas pessoas, porque nós fomos abençoados um dia. E às vezes, na maior parte delas, sequer sabíamos disso. Então o pecado, ele está muito próximo da minha vida, e está muito próximo da sua vida. Por quê? Por essa falta de firmeza que nós temos por causa da nossa alma. A nossa alma ela fica rebatendo tudo, ela fica tentando modificar tudo na nossa vida. Eu digo que ela não se converte por causa disso, ela vai se converter lá na frente, quando chegar a nossa alma, a nossa vez, vamos assim dizer, né? Hoje mesmo eu recebi aqui um telefonema de um grande amigo, o Ronaldo, já falei dele, o Ronaldo e a Leninha, um casal precioso para Deus, que moram lá em Londrina, no interior do Paraná, o norte do Paraná. Ele, assim, meio chateado, né, me relatando que ontem
3 coisas aconteceram no mesmo dia, e nem todas são favoráveis, né? Morreu um primo dele, um sobrinho dele, agora não lembro, lá em Araraquara, no interior de São Paulo, onde eu conheci, ele trabalhou comigo, ali em Araraquara. Morreu um pastor lá em Oklahoma, lá nos Estados Unidos, que era casado com a irmã da esposa dele, da Leninha, cunhado, né? Morreu ontem, e ontem ele também completou 20 anos de união com a Leninha, né? E eu só pude dizer, olha, meu irmão, os que se foram, foram, e nós vamos no dia. Desses 3 fatos desse dia, segure-se, né, no que você completou 20 anos de relacionamento, de casado, né, com a Leninha, porque é isso que vai sustentar suas vidas, né? Os que foram, foram. E com certeza podem estar numa situação melhor que a nossa, né? Porque a vida é assim, um dia vai chegar a nossa vez. Mas nós temos que enfrentar esse momento sem os pecados. Esse é que é o grande problema. E os pecados são todos eles, né? Nós falamos de alguns pecados a semana passada, nós demos alguns versículos para serem lidos, né? Espero que vocês tenham lido. Se você não viu esse vídeo, se vai ver esse agora. Mateus é o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, 5,17, né? Muita gente fala que com Jesus a lei acabou, já não é proibido mais nada. Não, de maneira nenhuma. O próprio Jesus Cristo, nesse versículo 17 do capítulo 5, fala que ele não veio mudar a lei, ele veio cumpri-la, né? Agora, por que a gente diz que a lei não tem nada conosco? Porque nós não somos transgressores. Nós já fomos no passado. Eu já pequei. Quem me conhece sabe dos meus pecados. Quais foram? E não foram pecados fáceis. Mas eu me libertei deles. Eu tive uma opção de mudar. Deus me deu essa chance, como dá para qualquer um de nós. Você que está aí nos assistindo, se você tem um pecado cativo na tua vida, você não consegue se desvencilhar dele. Eu quero dizer que Deus tem o poder para tirar esse pecado da tua vida. Deus pode fazer isso daí. Fez comigo, fez com tantas outras pessoas. Vocês não imaginam nessa minha caminhada com o Senhor quantas pessoas tiveram suas vidas restauradas e olha, não foram com problemas pequenos. Vamos dizer assim, pecados pequenos que não existem. Pecado é pecado, pecado pequeno, pecado grande. Todos são pecados, né? Então, para se libertar de alguns pecados, nós não temos forças sozinhos para fazer isso. Mas Deus está sempre atento, de braços abertos para nos ajudar. Então ali, Jesus Cristo deixa muito claro em Mateus 5,17, que ele não veio transformar a lei, ele veio cumpri-la. Mais abaixo, no livro seguinte, que é o Evangelho de Marcos, fala, no capítulo 2, o verso também 17, fala sobre os pecadores, como enfermos, como doentes, né? Isso não é menosprezo para você que é pecador, né? Ele fala assim que eu não vim, Jesus falando, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, né? Eu não vim para os justos, ele faz um paralelo, eu vim para os pecadores. Por quê? Porque são esses que necessitam do Senhor. E nós somos instrumentos na mão dele para podermos levar a salvação para essas pessoas. Não importa os pecados, já falei, entende? Nós não podemos aceitá-los, né? Importa os pecadores se libertarem deles. Muitos não querem. E aí? Eu quero continuar sendo um corrupto, um homossexual. Estou falando à luz da Bíblia, meu querido, minha querida. Não é coisa da minha mente, não é coisa do meu querer. Eu quero ser um adúltero, eu quero ser um mentiroso, eu quero ser um ladrão. Se você quer continuar sendo, nós não podemos fazer nada, nem eu, nem você. Nós podemos orar por essas pessoas. Já falei várias vezes, até porque participei, nós temos um programa desse na igreja também, que lugar onde muitas pessoas se convertem, infelizmente, são nos hospitais, às vezes no leito da morte, mas glória a Deus, se antes da morte se reconciliou com Deus. E às vezes nas prisões. São 2 locais detestáveis para uma pessoa estar, dependendo do tipo de condição que ali esteja, um leito de enfermidade e um local sem liberdade. Então são para esses que Jesus veio e por esses que Jesus Cristo morreu. Então não importa o tipo de pecado que você carrega na sua vida, Jesus Cristo pode mudar. Eu já vi muitas pessoas desses pecados que eu mencionei aqui, ano passado, tem muitos outros, né? Eu já vi muitas pessoas se libertarem. Por quê? Porque quiseram.
tomaram a iniciativa, deram um passo de fé, olha, eu quero mudar minha vida, eu compreendi, estou compreendendo a palavra de Deus, e conseguiram mudar. Tem recaídas? Pode ter. Né? Tropeçam? Podem tropeçar. Caem? Podem cair. Mas com certeza, Deus está ali para dar a mão, para levantar. Nós estamos ali próximos para ajudar, para darmos o exemplo, para sermos um instrumento para mudar essa vida por completo. Então não adianta, se a pessoa não crê, se ela não quer, nós não podemos fazer nada. Nada, absolutamente nada. E não se desamine, não fique frustrado por causa disso, porque as coisas são assim mesmo. Entende? Nós não vamos mudar as coisas de Deus, nós não conseguiremos mudar as coisas de Deus. Elas são assim mesmo e funcionam dessa maneira. Porque vai ter essa última oportunidade para as pessoas se reconciliar com Deus. Quando isso vai acontecer, eu não tenho a mínima ideia. Mas a pessoa que ouviu a palavra de Deus, vamos dizer, até esse vídeo, né? Não quero me autoproclamar, mas ouviu tantas e tantas vezes sendo dito que Jesus Cristo é a esperança, é a redenção e a salvação. Um dia a pessoa vai lembrar disso daí, quando estiver numa situação adversa, numa situação talvez no final, né, algo intransponível, algo que ele não possa mudar. Então essa pessoa vai se lembrar disso daí. E Deus mesmo vai fazê-la se lembrar, perdão, para que ela possa se resolver com ele. Porque ele é o Criador. Então ele dá e ele tira. Concordam? Deus deu a vida para cada um de nós e vai tirar de cada um de nós. Às vezes de uma maneira trágica, de uma enfermidade, de um acidente, mais jovem, menos jovem, mas o poder é dele. Né? Ele deu, ele tira. E a palavra ainda fala com essa expressão, louvado seja o nome do Senhor. E é muito difícil nessas horas duras da nossa vida que nós podemos louvar ao Senhor. Então, dentro desses todos, as pessoas falam, às vezes perguntam, aí no capítulo, em Romanos 1,18, a partir do versículo 18, é um texto muito duro que fala de parte desses pecados. Né? E eu citei agora aqui há pouco o homossexualismo. Eu não tenho nada contra você se você for homossexual masculino ou feminino. Tenha certeza disso. Eu procuro te amar como você é. Mas eu não concordo. E não é porque você age dessa maneira que eu não concordo. É porque é o que diz a palavra de Deus. E eu não vou contra a palavra de Deus. Se você não acredita na palavra de Deus, se você não concorda com o que está escrito aqui na palavra de Deus, eu tenho que respeitar. É uma opinião sua, é uma opção sua. Mas a palavra de Deus ela é muito clara. Ela é sim, sim, não, não. Não tem meio termo. E quando você ver alguma coisa escrita aí, preste atenção que Bíblia você está lendo. Porque eu já vi Bíblias, há alguns poucos anos atrás, que eles extraem alguns versículos da Bíblia Sagrada, da Bíblia que foi inspirada por Deus nos seus autores, ele tira alguns versículos para que esse tipo de comportamento, esse tipo de pecado, ele não seja visto pela pessoa que está lendo. É uma bobagem isso daí. Há uma advertência muito séria na Bíblia. Tudo que Deus nos quis revelar está na palavra dele. Então, muito cuidado com aquilo que você acrescenta, muito cuidado com aquilo que você tira da palavra de Deus, porque isso pode te apartar da eternidade. Amém? É uma advertência que está na palavra de Deus. Eu estou transmitindo o que está na palavra de Deus. Eu não tenho autoridade de dizer que isso é certo ou errado. Deus me deu autoridade para dizer, a Bíblia diz que isto é certo, sim, ou que isto é errado, não. Amém? Nesse capítulo 1 de Romanos, Romanos é um livro, é o 6º livro do Novo Testamento, que os teólogos, os estudiosos falam que é o melhor livro do Novo Testamento para se entender os propósitos de Deus. E ele é realmente muito especial. Esse primeiro capítulo ele traz palavras duras com determinados tipos de pecado. E muitas pessoas não levaram a sério quando eu falei sobre a mentira. Como se mentira não fosse um pecado que nos apartasse até da eternidade, mas se aparta sim. Está lá mais na frente, nós vamos falar aqui hoje. Já dei esses versículos no vídeo passado. Mas em 1 Romanos, no primeiro capítulo de Romanos, eu quero só trazer um verso para vocês, é o verso 25, quando fala assim, pois eles mudaram a verdade de Deus. Quem? Os que estão em pecado. Os que estão em pecado. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira.
adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então eles mudaram a verdade. Eles mudaram a verdade. A verdade eles sabem o que são. Quais são as verdades, né? O que é a verdade, que é a palavra de Deus. Mas eles transformaram em mentira, adorando a criatura ao invés do Criador, que é bendito para sempre, conclui aqui o apóstolo Paulo nesse versículo, né, nesse capítulo 1, verso 25 de Romanos. Então, a mentira, sim, tem um peso muito grande. E nós temos, ao longo dessa minha caminhada, tivemos irmãos e irmãs em Cristo que se arvoravam de mentiras em algumas situações da sua vida. E não importa o tamanho da mentira, aquilo vale para a mesma coisa, não importa o tamanho do pecado. Mentira é mentira, pecado é pecado. E ali na parte final, em Apocalipse, eu dei dois versículos, eu queria que você anotasse. Apocalipse 21:8, né, já foi dado na semana passada, e Apocalipse 22:15. Ali tem uma relação de pessoas, né, que não herdarão a vida eterna. Eu não vou repetir aqui, você pode ir lá na sua Bíblia, as versões às vezes são um pouquinho diferentes, né? Tem ali uma relação de pessoas. E a mentira que o apóstolo Paulo fala aqui, que transformaram a mentira em verdade, ela é dita mesmo como um pecado que nos aparta da eternidade, né, das coisas de Deus. Então, meu querido, minha querida, esclarecendo só, trazendo um esclarecimento à luz da palavra de Deus, né? Nós não podemos fazer a nossa vida de acordo com as nossas conveniências, fazer aquilo que não agrada a Deus só por um determinado momento, que isso nos agrada, não. Vai contra a palavra de Deus, né? Vai contra aquilo Deus que quer para as nossas vidas, né? O que temos que fazer é nos preparar, ter uma comunhão maior com Deus, estar junto com Ele todos os dias, entende? Buscar através da palavra. Ele vai dar a situação, Ele vai colocar diante de nós aquilo que é necessário para podermos transformar essas vidas, né? Deus, repito, Ele ama o pecador. Se eu e você não tivéssemos esse amor de Deus, nós não estaríamos hoje aqui frente a frente, através desse vídeo. Foi por causa do amor dele pelas nossas vidas que nós estamos aqui, que nós nos redimimos, né? Nós obtivemos a redenção por causa desse amor de Deus. E Ele quer que isso seja transferido para todas as pessoas, todas as criaturas, não importa a idade, o sexo, a língua, né, a cultura, a cor da pele, não importa nada. Ele quer que todos almejem, né, essa redenção nas suas vidas, essa transformação. Eu oro pela minha família, oro pelos meus amigos, né, eu faço as minhas orações durante o dia, uma parte dela logo de manhã cedo, quando eu leio o devocional, a outra parte quando eu estou na minha caminhada, eu oro também. São pessoas que nós vamos orando, alguns estão enfermos, outros são familiares, outros estão com situação de trabalho, outros têm problema de relacionamentos, todos nós temos problemas. Então Deus nos deu essa grande saída que se chama oração, para usarmos através dele, o poder dele, a transformação dessas vidas. Em todas as áreas, eu quero deixar bem claro. Eu falo dos pecadores porque algumas pessoas perguntam, algumas pessoas têm dúvida. Entende? É assim mesmo, pastor? Será que é assim mesmo? Por que é isso daí? É porque está na palavra de Deus. Se eu não acredito no que está escrito na Bíblia, eu estou perdendo meu tempo e tomando o teu tempo. E não é esse o meu interesse. Né? Então eu tenho que acreditar na palavra de Deus. E tem coisas ali que, se eu for usar só a mente humana, realmente a coisa não bate. A coisa não bate. Mas o que é que a palavra nos ensina? Ensina a fé de crer que isso daí se fez, existiu, por causa do poder de Deus, né? Quantas vezes nós temos visto o poder de Deus se manifestar, né? Nós, por exemplo, estamos passando uma situação muito delicada no mundo todo. Muitas pessoas me perguntam, será que Deus permite que isso esteja acontecendo? Permite. Se você ouvir falar de praga, as mais conhecidas na palavra de Deus são aquelas lá do Egito, mas antes já tinham havido pragas. Depois houveram, né? Só nesse século que nós estamos vivendo, nessa primeira duas décadas, né, desse século, quantos problemas nós tivemos de epidemias e princípio de pandemias pelo mundo? Quantas vidas foram ceifadas, né? As próprias guerras, né, as duas, né, mundiais, oficialmente duas guerras mundiais, o Holocausto,
né? A gripe espanhola, lembra-se, há um século atrás, em 1018, alguma coisa assim, ceifou aí milhões de vidas, né? É, é, e Deus, onde é que Deus está? Deus está sempre no mesmo lugar. Deus está sempre no mesmo lugar. Muitas dessas pessoas que morreram, morreriam de qualquer maneira por outras enfermidades. Outros não, foram atingidas pelo vírus, né? Foram atingidas e morreram por causa disso. O que é que nos faz descansar? É que se morreram em Cristo. Isso é incomparavelmente melhor. Amém? Eu creio muito nisso, né? Os teólogos têm as suas maneiras, né, de estudar, são pessoas preparadíssimas, né, para estudar o que diz a palavra de Deus. Eu gosto de me deter no que está aqui, não que eles não se detenham, veja bem, eu não gosto de ir mais à frente, porque eu acho que tem pessoas muito mais capacitadas do que eu para levar esses estudos para frente, né? Nós vamos ter a grande tribulação, fala ali no Evangelho de Mateus, fala que é dela. Muitos creem, muitas correntes teológicas creem que todos passarão por ela. Eu, eu, eu acho que não, que os salvos, né, os eleitos, né, os escolhidos são os termos que tem na palavra de Deus, nós seremos poupados, né? Que vai ter coisas duras, porque ali fala assim que a gente vai procurar até morrer, mas a morte vai fugir de nós. Ou seja, até quem quiser se matar, até quem quiser morrer para não sofrer com essa tribulação, vai ter que passar por ela. Então eu creio que não. Eu creio. Né? Agora, há teólogos que acham que todos passaremos. Temos que respeitar isso daí. A palavra não fala exatamente, né? Ponto, vírgula, tudo direitinho como é que vai ser. Muitas coisas também nós só saberemos na eternidade. E é bom, porque a nossa mente ela é muito limitada. E imagina se nós soubéssemos mais coisas que sabemos, como poderia estar a parte da humanidade neste mundo, né? Que está indo de mal a pior. Então, esse é um momento da nossa vida para reflexão, né? Para que possamos refletir sobre o que é que realmente é importante para nós. O que é que realmente vale a pena para a nossa vida. Então, nós, né, vai estar no título deste vídeo, nós somos pecadores por natureza, porque nós somos adâmicos, de Adão. Com Adão nasceu o pecado, mas com Cristo esse pecado foi redimido, né? Então, nós temos essa possibilidade no nosso dia a dia de pecar, de cair, de transgredir o que nos foi dado como ensino pela palavra de Deus. Mas Deus está ali sempre disposto. E aquele que ainda não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vai ter sempre essa oportunidade. Não espere, porque um dia pode ser tarde demais. Há um hino era batista, se eu não me engano, que o refrão falava assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém? Coisa linda, né? É a promessa de Deus para as nossas vidas, né? Então, se nós um dia fomos pecadores, nós tenhamos compaixão, piedade e misericórdia com os que são pecadores hoje. E se não pudermos usar a palavra de Deus, se não pudermos usar o ensino de Deus para as suas vidas, oremos por eles. Porque Deus ama os pecadores, nós temos que amar também, né? Então Deus tem o poder de transformar essas vidas. Eu já vi muitas vidas serem transformadas dessas pessoas que estão em todos os tipos de pecado do mundo, né? Dos pecados mais simples, vamos assim dizer, até os pecados mais difíceis. Por que difíceis? Porque a pessoa não consegue se libertar se não for através do poder de Deus. Amém? Creiam que a oração tem um poder muito grande e que nós podemos vencer essa barreira através de oração. Encurtar, né, a caminhada pecadora de muitas pessoas através de oração. Faça um experimento, né? Alguém que você conhece, que leva uma vida que não agrada a Deus, que carrega algum pecado na sua personalidade, no seu caráter. Faça um experimento. Comece a interceder pela vida dessa pessoa. Comece a orar por ela e você vai ver que Deus pode transformar essa vida para a honra e glória do seu nome, né? Do nome do Senhor Jesus. Amém? Então,
faça isso, leia a palavra de Deus, esses versículos que embasam essa palavra, e se prepare para estar de mãos dadas, né? Mãos abertas, aliás, com as pessoas que necessitam, né? De transformar as suas vidas e que não têm força para tal. Ore, meu querido, ore, minha querida, que isso vai agradar muitíssimo a Deus e vai dar uma chance muito grande da pessoa ser alcançada pelo seu favor, pelo favor do Senhor. Amém? Abra suas mãos assim que eu quero te dar uma bênção nesta tarde. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Dê um abraço na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos. Se você ainda estiver com eles aí vendo esse vídeo, faça esse vídeo ir mais para frente para outras pessoas, outras vidas. Entende? Fale do amor de Jesus e principalmente ore. Ore mesmo, que você vai ver as coisas serem transformadas, porque o poder de Deus, ele é ilimitado. Amém? Um beijo muito grande para vocês, com a bênção de um final de semana para toda a sua casa, toda a sua família, no nome de Jesus. Bye, bye.